Olá, bom dia! Esse é o quadro Conexões Aromáticas e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o Dr. Valnet. Uau, Carla, quem é Dr. Valnet? Dr. Valnet é Dr. Jean Valnet, é um médico, né, cirurgião, microbiologista, infectologista e psiquiatra que viveu lá do ano de 1920 a 1995 e que se tornou pai da aromaterapia clínica. Escreveu diversos livros e trouxe para nós um conhecimento incrível. Ele despertou no mundo o interesse, né, a abertura do interesse, principalmente clínico e médico, sobre o uso de óleos essenciais como medicamentos naturais, como medicinas naturais, né? Então hoje nós vamos falar sobre o Dr. Valnet e eu tenho uma novidade maravilhosa que muita gente me pediu, que eu vou fazer novamente a leitura e tradução, né? Porque esse livro não existe no Brasil, o livro se chama L'Aromathérapie, que é a aromaterapia, os óleos essenciais como medicamentos naturais. E esse livro ele só existe em francês, você não encontra ainda no Brasil. Ele está num processo de tradução pela editora Laszlo. A editora Laszlo comprou os direitos autorais do irmão do Dr. Valnet e graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade de, quem sabe agora, mais para frente, talvez no início do ano que vem, nós tenhamos esse livro traduzido aqui no Brasil. E é um livro histórico da aromaterapia e que eu recomendo muito. Para quem não me conhece, eu sou Carla Campos, eu sou aromatóloga, aromatologista, especialista em aromaterapia clínica e eu ensino profissionais que já trabalham com óleos essenciais, com aromaterapia, a dominar a química e a farmacologia dos óleos essenciais, se tornando um aromaterapeuta clínico de sucesso. Por que eu escolhi fazer esse trabalho aqui no Conexões Aromáticas, esse bate-papo? Porque eu acho que é muito importante a gente entender as origens da aromaterapia. E nesse momento da história, esse livro foi escrito em 1967, nesse momento da história, o Dr. Jean Valnet traz várias referências, inclusive médicas, citações, estudos e médicos e cientistas que trabalharam com ele durante todo o período dos estudos que ele fez. Então eu vou começar, quero dar as boas-vindas para todo mundo. Fiquem aqui comigo, né? Curte aí já, quando você não esquece de curtir, de dar o seu joia aí, de colocar coraçãozinho para ajudar o Instagram a entender que esse conteúdo é relevante. E eu vou dizer que para quem gosta de aromaterapia, esse conteúdo não é só relevante, ele é muito mais que importante, porque vai trazer para você diversos insights, diversas descobertas e que já vêm, né, fazem parte da história da aromaterapia e muitas vezes você nem conhece, nem imagina que cientistas já há tanto tempo lá, antes, né, ou na época em que a indústria farmacêutica estava começando a desenvolver medicamentos, né? Porque se eu for falar para vocês, a indústria farmacêutica é muito bebê, ela tem um pouquinho mais de 100 anos. E a aromaterapia é muito mais antiga, né, do que isso. Por isso é importante a gente estar bem antenado, conhecer, saber, né? Porque eu ouço muita gente falar assim para mim: a aromaterapia é nova, tá surgindo agora, as pessoas... Não, pode estar surgindo agora um despertar para um conhecimento que já é bem antigo, né? E bem consolidado. Porque muitas vezes a gente acha que é um conhecimento que está aí surgindo agora, com o aparecimento de determinadas empresas e que estão divulgando. Claro, está surgindo agora na mente de muitas pessoas que desconheciam a aromaterapia. Mas a aromaterapia não é nova, né? Ela surgiu no Egito. Ela é a base para a medicina chinesa, ela é a base para a medicina ayurvédica,
ela tem, né, pra Ayurveda, ela é a base de muitos estudos, inclusive os óleos essenciais, os compostos presentes nos óleos essenciais, são a base de muitos medicamentos, são a base, inclusive, da indústria farmacêutica. Tanto que as primeiras farmácias se chamavam aromaterries. Pois é, as primeiras farmácias se chamavam aromaterries. Então a gente precisa entender que a gente não está falando de nada novo, né? Inclusive esse olhar medicinal, esse olhar mais médico, vem aí com muita força através do Dr. Valnet, porque ele começou a angariar muitos cientistas, muitos médicos, muitas pesquisas nessa época que ele viveu, que ele escreveu o livro principalmente, traz referências imensas de diversos cientistas. Eu vou começar, quero dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando aí, chamem outras pessoas que vocês sabem que gostam da aromaterapia. Sei que às vezes esse horário é um horário que nem todo mundo pode estar presente, mas eu digo para você, vai ficar gravada, vai ficar aqui essa live, e vou dizer que é uma live muito importante para você poder conhecer a história verdadeira e entender de uma vez por todas que a gente não está falando de algo novo, que a gente não está falando de uma ciência que está surgindo agora e que agora que estão surgindo as primeiras evidências, não, tá? Claro que agora, inclusive com a falência de muitos medicamentos que vão criando resistência, que começam a não funcionar, precisando de medicamentos mais fortes, de novos estudos, a gente vê a aromaterapia, os óleos essenciais ressurgirem nos estudos científicos em diversos locais do mundo. Então, hoje a gente encontra muitas pesquisas da China, muitas pesquisas do Irã, né? Países que não estão, da França ainda, mas que não estão renegando os benefícios que essas moléculas têm, entendendo que é importante. Então, hoje a gente já vê muito mais estudos sobre os compostos orgânicos voláteis, sobre as moléculas presentes nos óleos essenciais, mas também de óleos essenciais em si e seu efeito sinérgico. Porque quando a gente fala de um óleo essencial, a gente não está falando de uma única molécula ou de 2, 3 moléculas. Nós estamos falando de dezenas de moléculas atuando em sinergismo. Ou seja, uma molécula tem uma função. O sinergismo torna, né, as funções desse composto muito mais produtivas. É uma união, né? Algo que sozinho não faz, mas que junto tem uma força, inclusive de redução de toxicidade, o que é muito interessante e o que a gente comprova através dos estudos. Mas vamos ao que interessa, que hoje é o Conexões Aromáticas com o Dr. Valnet. Eu falo que eu gostaria muito de tê-lo conhecido pessoalmente, né? Se eu soubesse antes de ele falecer, com certeza eu teria ido até ele, como fui até o Dr. Pierre Francomo, que é meu outro ídolo aí, né? Então eu tenho como ícones, ídolos para mim, Dr. René Maurice Gattefossé, que foi o pai da aromaterapia, que trouxe a visibilidade inicial, né? Claro que o pai da aromaterapia possivelmente é um egípcio, mas e depois a gente tem Paracelso também, temos Aristóteles, temos Demócrito, temos muitos cientistas que pesquisaram, temos Avicena, né, que foi o primeiro a destilar um óleo essencial. Então nós temos muitas histórias antes, na formação eu conto toda essa história e é fascinante, as pessoas amam, porque a gente começa a entender que a gente não tá falando de qualquer coisa quando a gente fala de óleo essencial. A gente não tá falando só de um vidrinho aí, de um líquido qualquer. Não, nós estamos falando de moléculas poderosas que já são estudadas há milhares e milhares de anos. Mas o estudo científico, vamos dizer assim, né, mais apurado, começa a vir depois que surgem os microscópios, depois que surgem os laboratórios, e aí que começa um estudo mais aprofundado. E os medicamentos, eles se baseiam na natureza, os sintéticos, né?
para serem criados também. Então a gente precisa olhar com esse olhar mais ampliado, com essa lupa, para o que significa a aromaterapia, ou para o que significam os óleos essenciais para a saúde humana. E é isso que o Dr. Valnet fala no livro dele, e eu quero trazer tudo isso para vocês. Vai ser uma série de lives, o livro é gigante, tá, gente? Não vai dar para eu fazer toda a leitura aqui. Então eu separei partes, a gente vai discutir partes aqui hoje. A gente vai bater um papo sobre algumas partes. E na semana que vem, sexta-feira que vem, a gente vai se encontrar aqui de novo, algumas sextas-feiras, para eu ir fazendo essa tradução do francês para o português, desse livro, que é um livro que vocês não conseguem encontrar no Brasil. Eu comprei num sebo esse livro, eu consegui encontrar ele em francês, o original mesmo, né? Então eu fiquei muito, muito feliz de poder encontrar esse original, não encontrar edições mais novas que possivelmente tenham sido feitas na França. E vou trazer a tradução aqui para vocês, vou traduzir para vocês, para que vocês possam ter acesso a essa informação e mais para frente, assim que tiver sido traduzido aqui no Brasil, vocês possam ter esse livro aí de cabeceira, ter esse livro na biblioteca de vocês, porque é realmente um livro maravilhoso e imprescindível para quem trabalha ou para quem entende a aromaterapia profissionalmente, né? Medicinalmente. Vamos lá. Então, vou começar falando quem é Jean Valnet, explicando para vocês. Muita gente não conhece, muita gente ou conhece assim de nome, né? Estudei, fiz um curso de aromaterapia e comentaram que o Dr. Jean Valnet foi um médico que usou os óleos essenciais na guerra, né? E que tratou os soldados na guerra. Pois é, eu vou falar dessa história também. Mas não é só isso não, tá bom, gente? Ele foi responsável pelo aromatograma, pelas primeiras pesquisas reconhecidas sobre o uso dos óleos essenciais antimicrobianos, afinal, ele era um microbiologista e infectologista. Então, ele começou a comprovar o potencial dos óleos essenciais no combate, né, às infecções, as bactérias, os vírus, os fungos. Então, principalmente as bactérias, e ele que desenvolveu, junto com outro médico, o aromatograma. Então, não é só essa história dos soldados. Foi a história dos soldados na guerra, na Segunda Guerra, porque ele era um médico que defendia o exército francês durante a Segunda Guerra, e ele lá tratava os soldados, as feridas dos soldados, as infecções dos soldados, com óleos essenciais num momento em que os antibióticos não conseguiram chegar até o campo de batalha. Então, também já vou falar sobre isso. Então, isso é uma história bem interessante e, com certeza, essa resposta que ele teve dos óleos essenciais no campo de batalha, numa situação emergencial, numa situação extrema, claro que despertou nele um olhar de aprofundamento para essas questões de ampliação de visão, de aprofundar as pesquisas, de juntar mais médicos, para que ele pudesse comprovar as teorias dele e comprovar que realmente tudo que a história dizia era real, né? Que a sabedoria dos antigos era real, tinha fundamento científico. Então foi essa grande contribuição do Dr. Valnet. Ele começou a trazer para a sociedade científica que tudo que se falava, que os antigos falavam sobre plantas, ele fala também de fitoterápicos, né? Que falavam sobre plantas, sobre moléculas que as plantas produzem, isso não era balela, isso era real, isso tinha fundamento científico. Então, o Valnet, eu vou ler aqui para vocês que o Valnet foi, então, um dos primeiros médicos a reconhecer e aproveitar o poder curativo dos óleos essenciais. Por isso que o livro dele se chama L'Aromathérapie, né, a aromaterapia, e os óleos essenciais como medicamentos naturais. Então, ele reconhece o poder curativo dos óleos essenciais e a utilização de óleos essenciais como medicamento. E ele dedicou a sua vida a estudar e pesquisar as propriedades terapêuticas dos óleos essenciais e desenvolveu um sistema terapêutico baseado em suas descobertas. Então, para vocês verem, né, vocês entenderem que a aromaterapia não é nova,
e que nós temos aí muitos cientistas que já estudaram, que já trouxeram evidências. Então muita gente fala, não existe evidências. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso ainda é um olhar muito restrito. Como assim não existem evidências? Existem muitas evidências. Então eu vou contar a história dele aqui um pouquinho para vocês conhecerem. Eu achei aqui uma matéria sobre ele, não muito longa, mas que já traz um olhar legal para vocês entenderem. Então eu vou ler aqui para vocês e depois a gente começa a tradução do livro, tá bom? Esse livro tem os direitos autorais hoje aqui no Brasil da editora Laszlo. O Laszlo me autorizou a fazer a tradução assim ao vivo nas minhas lives, porém, né, ele está publicando o livro possivelmente em breve. Eu sei que os processos de tradução, publicação não são simples, mas logo vocês vão ter essa novidade aí. E acho que não só livros do Dr. Valnet, mas do Dr. René Maurice Gattefossé também, porque o Laszlo ele conseguiu achar o irmão do Dr. Valnet antes que ele já era velhinho, né? O irmão, antes que ele falecesse, e conseguiu que ele desse a autorização e os direitos autorais para que ele pudesse traduzir para o português. Então nós vamos ganhar esse presente aqui no Brasil em breve, tá bom? Então a gente agradecer a esse trabalho maravilhoso que o Fabian Laszlo faz no sentido de trazer uma literatura importante. Inclusive parece que ele acabou de lançar um livro sobre o Alzheimer, bem interessante, né? Tudo a ver com o processo que a gente está trabalhando aqui, né? Inclusive eu vou fazer uma segunda, eu tive muitos pedidos, gente. Antes de eu começar aqui, deixa eu avisar vocês, eu tive muitos pedidos de pessoas que falaram que não conseguiram participar da imersão em neurociência e aromaterapia clínica. Então eu tenho uma novidade para vocês, que eu vou fazer a segunda imersão. Vou fazer mais uma versão, a segunda versão, na verdade é a mesma, tá? Quem já participou não precisa participar de novo, mas nós vamos repetir aí a imersão Neurociência e Aromaterapia Clínica no dia 23 de setembro, tá? O mês que vem, dia 23 de setembro, um sábado. E para quem participou, até manda aí, comenta aí quem participou que tá aqui na live, comenta. E vai ter então a versão 2, né, a segunda etapa. Na verdade, eu tô falando errado. Vai ter o 1.2 aí, enfim, não sei como falar, vai ter mais uma. E aí, vocês estão convidados e todas as informações eu vou colocar hoje aí no link da bio, tá bom? Para vocês, quando vocês entrarem na minha bio, vocês vão ver lá todos os cursos que eu tenho disponível hoje, entre eles a imersão. Então vai ter mais uma para quem perdeu, para quem não teve a oportunidade de participar, vai ser no dia 23 de setembro, onde a gente fala sobre a ação, né, farmacológica, psicofarmacologia dos óleos essenciais, ou seja, a ação farmacológica dos óleos essenciais, das moléculas no cérebro, para o tratamento de doenças, né, do emocional e também neurodegenerativas. Então a gente fala da ansiedade, da depressão, do TDAH e de Parkinson e Alzheimer também. Por isso que eu tô falando disso. E o Fabian Laszlo acabou de lançar um livro sobre Alzheimer, sobre os óleos essenciais, e eu fiquei apaixonada porque é um livro escrito pelo Dr. Pierre Willen. E o Dr. Pierre Willen é o dono, né, o mentor da faculdade que eu estudei na França. E ele é um querido, né, também fez vários trabalhos comunitários, ele trabalhou na Guerra da Síria, ele ajudou com a gripe aviária, ele tem muitas histórias incríveis, ele é um contador de histórias. E ele traz agora esse livro falando sobre o Alzheimer, sobre as questões do como o Alzheimer atua no cérebro e como a aromaterapia pode ajudar. Então eu amei, porque o Dr. Pierre Willen é o mentor da universidade, da faculdade onde eu estudei na França, da Faculté Libre de Médecines Naturelles et Ethnomédecine, e ele é incrível, assim, um querido, e eu recomendo muito também esse livro. Mas bora lá!
Olha lá a Lídia falando que a imersão foi empoderadora e que ela participou da primeira. É surpreendente, tá, gente, a imersão. Muito surpreendente. Bom, vamos lá. O Dr. Jean Valnet, ele nasceu em 1920 no subúrbio parisiense. Ele nasceu no subúrbio parisiense, lá em Sèvres, e na França, onde ele frequentou a escola de medicina da Universidade de Paris. Então, ele é médico, foi médico formado pela Universidade de Paris, né? Universidade de Medicina lá da Universidade de Paris. Desculpa. E depois que ele se formou, né? Ele serviu como médico na Segunda Guerra Mundial, antes de voltar para casa e abrir um consultório particular. Porque depois da guerra ele largou o exército e foi trabalhar no seu consultório particular. Durante sua prática, ele notou que muitos pacientes estavam tendo sucesso com o tratamento com óleos essenciais. Mas aí que está o nosso ponto, a aromaterapia clínica e o que a gente trabalha. Gente, desculpa, eu engoli ar e meio que engasguei aqui. Vamos lá. Então, ele trouxe aqui, né, durante a sua prática, ele notou que muitos pacientes... Ainda tá engasgada. Desculpa. Ele notou que muitos pacientes estavam tendo sucesso... achar aqui. Que muitos pacientes estavam tendo sucesso com tratamentos com óleos essenciais, mas não tinham ideia do porquê funcionavam tão bem. Então, isso é a grande chave, né? Por que eles funcionam tão bem? Então, ele vê ele como médico, e acho que é o mesmo olhar que eu tenho, né? Que sempre tive, de ver por que eles funcionam tão bem e de ensinar isso. É isso que eu ensino na imersão, na formação. Eu gosto de ensinar o porquê das coisas, né? Porque, como diz meu professor, e daí que eles funcionam? Como eles funcionam? Por que eles funcionam? Então, ele percebeu que os pacientes, as pessoas que eram tratadas com óleos essenciais, queriam saber por que eles funcionavam tão bem. E isso despertou nele um interesse que o levou a começar a pesquisar todos os aspectos da aromaterapia e seus efeitos na saúde e no bem-estar humanos. Isso é aromaterapia clínica, né? É o que nós aqui fazemos na aromaterapia clínica. E entender como que os óleos essenciais funcionam. E vocês veem que essas pesquisas sobre isso são antigas, né? A gente não está falando não de algo novo. O trabalho de Valnet concentrou-se principalmente nos extratos de plantas, e ele acreditava que poderiam ser usados para tratar doenças tanto internamente por ingestão. Então, olha só, Dr. Valnet, nessa época, o primeiro livro dele, ele escreveu em 1967, e nessa época ele já dizia, né, já falava do tratamento através de ingestão. Então, internamente ingestão, quanto externamente, por aplicação tópica. Ele também estudou como diferentes combinações de extratos de plantas agiam de maneira diferente nas pessoas. Aí que a gente também fala de novo. Não existe protocolo pronto, né? Então, age de forma diferente nas pessoas. Cada pessoa tem um organismo. Então, por isso, nós fazemos trabalhos específicos, personalizados na aromaterapia clínica. Então, porque eles agiam de maneira diferente nas pessoas e determinou que algumas combinações, aí no caso de montar algumas sinergias, por exemplo, quando ele fala em extratos, tá, gente? Extratos de planta é tudo que é extraído da planta. Então, sejam, às vezes, óleos essenciais e alguns fitoterápicos, tá bom? Algumas plantas que a gente encontra propriedades somente naquela planta in natura, porque são moléculas mais pesadas, moléculas que não conseguem ser extraídas através dos óleos da destilação, né? Então, não estão nos óleos essenciais. Já falei bastante disso para vocês.
Mas nos óleos essenciais a gente tem características farmacológicas interessantíssimas, importantíssimas, e que a gente só encontra nos óleos essenciais por serem moléculas voláteis, mais leves, lipofílicas e tudo isso, que é por isso que nós estudamos, inclusive quem faz a formação aprofunda na farmacologia, estudando a farmacocinética e a farmacodinâmica, tá? Isso é muito importante. Então vamos lá. Por fim, ele descobriu que alguns aromas tinham um efeito calmante sobre os pacientes, enquanto outros pareciam estimulá-los. Então isso a gente vê também, né? Tem gente que fala, eu não durmo com lavanda, né? Já passaram por isso? Falem aí. E outra importante descoberta no campo da aromaterapia foi essa, né? Que para cada pessoa às vezes é diferente. E claro, as causas daquela doença podem ser diferentes. E aí a pesquisa de Valnet o levou à criação de um sistema completo de uso de óleos essenciais para fins terapêuticos. Por isso eu quero ler o livro aqui com vocês, para vocês conhecerem esse doutor, esse homem maravilhoso, né? Eu sou apaixonada por ele, uma pessoa generosa, uma pessoa incrível, que muitas vezes eu, né, me inspiro nele para poder fazer o meu trabalho. E seu trabalho ajudou a legitimar a aromaterapia. Então, tá bom. Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente fala, a aromaterapia é nova, ela ainda precisa de evidência. Gente, ela já foi legitimada lá atrás. Lógico que isso foi tapado, né? Abafado pelo surgimento da indústria farmacêutica que ia salvar todo mundo de todas as doenças. Mas o que a gente vê hoje não é isso. O que a gente vê hoje é uma farmácia em cada esquina e as pessoas se entupindo de medicamentos e com vários efeitos colaterais. E claro, ajuda muita gente, sana muitas coisas quando já estão avançadas. Mas também, se todo mundo fosse curado, né? Remédio remedia. Então, eu gosto de falar isso, né? Mas se todo mundo tivesse sido curado, não teria uma farmácia em cada esquina. A gente vê as doenças aumentando e os remédios remediando. E hoje a gente está aqui com esses ensinamentos do Dr. Valnet. A gente trabalha aqui com a aromaterapia clínica, fazendo essa imersão neurociência e aromaterapia clínica, trazendo a formação. Para quê? Para trazer mais conhecimento sobre tudo isso, nesse lado mais clínico. Então vamos lá. Seu trabalho ajudou a legitimar a aromaterapia como uma forma de medicina alternativa, ou seja, uma medicina diferente da medicina tradicional. Alternativa, gente, também não significa bicho grilo, não. Tudo bem que lá atrás, né, viva a sociedade alternativa, aí as pessoas começam a achar que é bicho grilice, que é coisa de doido, não tem nada a ver, tá? O que tem a ver aqui é uma medicina alternativa, significa que... é bom deixar claro, né? Uma medicina alternativa significa uma medicina que não é a tradicional e que é uma alternativa. Hoje a gente fala de medicina complementar, integrativa, né? Então, a gente consegue ver já o Dr. Valnet com seu trabalho legitimando a aromaterapia como uma forma de medicina alternativa. E é isso que a gente chama de aromaterapia clínica, é isso, entendeu? E continua a inspirar novas gerações de pesquisadores, nós, né? Daí a Lídia, minha aluna, a Gi, minha aluna, eu amo essas alunas que vêm nas lives, que vêm nas aulas, que estudam, que estão aí buscando esse conhecimento, né? E aí continua a inspirar gerações de pesquisadores que buscam maneiras de melhorar nossa saúde por meio de métodos naturais. E é isso que a gente busca, não é? Então, isso é maravilhoso. Eu já vou continuar aqui e deixa eu ver o que a Gisele está falando. Carla, sempre nos surpreendendo. Ai, linda, excelente iniciativa de trazer esse conteúdo. Fiz a imersão, sou aluna da formação e recomendo muito. Muito conhecimento, muita informação, é um coração muito generoso. Ah, linda, gratidão. A formação é maravilhosa, estou encantada, muito profunda. Ah, que bom, é isso, né? A gente poder resgatar a profundidade que é a natureza, que é a vida, que são as plantas, que é o trabalho do Dr. Valnet, que veio
com muitos estudos também do Dr. René Maurice Gattefossé, e que vem aí depois trazendo o Dr. Pierre Willy Francom, Robert Tisserand, né, Dr. Pinoel. A gente tem Ai, agora me sumiu o nome, daqui a pouco eu falo para vocês. Então, gente, a gente tem muitos cientistas, e aqui no livro do Dr. Valnet, ele traz uma lista de médicos, de cientistas, inclusive essa época foi a época que mais foram publicados estudos. Para vocês verem, existem estudos sobre óleos essenciais sendo usados no combate a bactérias, por exemplo, desde 1920, tá bom? Desde essa época do Dr. René Maurice Gattefossé, que inclusive ele se baseava em alguns estudos também para ampliar o trabalho dele. Ele não era só um perfumista, um químico num laboratório e que só aquele episódio queimou. Ele começou a constatar, e ele inclusive depois desenvolveu um sabão à base de lavanda cicatrizante, né? Porque ele conseguiu cicatrizar o seu braço que foi queimado no laboratório. Então esse é o episódio, mas não foi só isso não, viu? O episódio da lavanda tem muito mais coisa por trás. Então vamos lá, o trabalho de Valnet começou lá, né, principalmente porque ele trabalhou com os óleos essenciais durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o que nós falamos. Então, Valnet começou a pesquisar os efeitos terapêuticos dos óleos essenciais durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto tratava os soldados feridos. Ele testou várias combinações diferentes em seus pacientes. Agora vocês vão gostar, porque vai trazer aqui o que ele usou. E descobriu que alguns óleos eram mais eficazes do que outros, dependendo da condição do indivíduo. Entendem, gente? Olha, isso é aromaterapia clínica. Vai trabalhar de acordo com a condição do indivíduo. Nós trabalhamos de forma individualizada, humanizada, personalizada e integrativa. Então, não existe protocolo pronto, por quê? Primeiro, porque a gente precisa dominar a química para entender quais as moléculas que a gente pode utilizar para aquele tratamento. Depois que você escolheu as moléculas, que você tem um critério de quais moléculas, quais sinergismos você quer, você vai buscar em quais óleos essenciais esse sinergismo está presente. Às vezes você encontra esse sinergismo num único óleo essencial e às vezes você vai fazer misturas de óleos essenciais a fim de fortalecer, de potencializar aquele efeito, aumentando uma determinada quantidade, um percentual de uma determinada molécula, trabalhando com compostos que têm o mesmo efeito final, mas por vias, por sítios de ação diferentes, entende? Então a gente trabalha assim. E aí ele notou que alguns óleos, como o óleo da árvore do chá, que é o tea tree, que é a melaleuca alternifolia, tinham poderosas propriedades antissépticas, enquanto outros, como o óleo essencial de lavanda, lavanda verdadeira, lavanda francesa, lavandula angustifolia, tinham propriedades calmantes que poderiam ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse, além de reduzir também a inflamação e também ser antibacteriana, né? A lavanda. Valnet também descobriu que certas combinações de óleos essenciais eram mais eficazes do que variedades únicas. Então percebeu que combinações às vezes davam um fortalecimento. Existe um estudo do Robert Tisserand mostrando que unir lavanda com melaleuca torna o efeito antimicrobiano, bactericida mais potente. Interessante. Então, isso é que é sinergismo. Você tem um óleo que tem um potencial, né, anti-inflamatório e antimicrobiano. Outro óleo que também tem potencial calmante, anti-inflamatório e antimicrobiano. Só que quando você soma esses óleos, moléculas, né? Então, aqui você tem terpinem 4-ol, aqui você tem linalol e acetato de linalila. Então, você tem pinema e você tem moléculas que, quando elas trabalham juntas, elas formam uma equipe ali com maior potencial.
E aí, por exemplo, ele observou que uma combinação, que é o que eu tô falando agora, de lavanda com melaleuca era particularmente muito eficaz em infecções e inflamações. Então, olha só, gente, dica de ouro de Dr. Valnet, depois de que confirmada por Robert T. Serran. Então, anotem aí, né? Para a questão de cicatrização de feridas, para a questão de tratamentos que são inflamações junto com infecção. Inclusive, na live passada eu falei sobre inflamação e trouxe para vocês elementos mostrando que os óleos essenciais agem em frentes diversas, né? Antioxidante, anti-inflamatório e anti-infeccioso, e ainda modulando o sistema imunológico junto. Isso é o que a gente conseguiu de comprovação. E quando a gente usa os óleos de uma forma inteligente, a gente consegue resultados maravilhosos. Então, as descobertas de Valnet revolucionaram a assistência médica, tá? Olha o que eu tô falando, né? Então, gente, não tem evidência. Tá bom. Aqui, inclusive, nessa matéria, essa matéria, gente, é de um site que chama Podere Santa Bianca. E eu gostei muito desse texto, né? Podere Santa Bianca. É francês esse site. E ele fala, né, de uma vida extraordinária e traz Jean Valnet. E aí tem uma imagem aqui dele fazendo uma cirurgia, né? E usando óleos essenciais na cirurgia dele. Porque ele era um cirurgião, né? E aí mostra que, então, as descobertas de Valnet revolucionaram a assistência médica em tempo de guerra, fornecendo aos médicos uma alternativa eficaz às drogas tradicionais, né? Muitas vezes que eram difíceis de obter nessa época de guerra, era difícil de conseguir as drogas. Então parece que é só assim que o ser humano, né, acorda para a natureza e para o mundo, né? Só na hora que falta, que não tem o remédio, aí ele lembra de pegar as plantas que estão aí à disposição. Valnet é acreditado por popularizar a aromaterapia como uma forma de tratamento médico durante esse tempo de guerra. Então, tratamento médico. Foi assim que a aromaterapia ganhou um boom na França. Por isso que óleos essenciais são vendidos em todas as farmácias, são usados por médicos na França, né? Então a gente tem que entender a origem das coisas para não sair falando besteira. Então ele é acreditado por popularizar a aromaterapia como uma forma de tratamento médico durante esse tempo de guerra, embora só mais tarde tenha se tornado amplamente aceito pela medicina convencional. Então, ele foi aceito pela medicina convencional. Lógico que num momento em que era o boom das indústrias farmacêuticas, imagine como não foi difícil, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A sua didática é maravilhosa, você explica muito bem. Ai, obrigada, querida. Fico feliz, viu? E vamos lá. Aí, tá escrito aqui assim que eu achei maravilhoso, até coloquei isso na legenda do convite para essa live. O trabalho de Jean Valnet teve um impacto duradouro nas práticas médicas atuais. Estão ouvindo, né? Sua pesquisa pioneira sobre os efeitos terapêuticos dos óleos essenciais foi citada em vários estudos ao longo dos anos. Não tem evidência. A aromaterapia está começando agora. Então, não, gente, agora tá o boom, graças a Deus, que hoje eu já tenho mais de 100 alunas se formando como aromaterapeutas clínicas na formação. Hoje a gente tem as pessoas mais conscientes aqui no Brasil, que ficou afastado desse conhecimento, se entupindo de remédio. Hoje a gente tem o Brasil despertando, tá bom? Então vamos dizer assim, é o Brasil que está despertando, não é a aromaterapia que está despertando. É o Brasil que está se abrindo para a aromaterapia. É o Brasil que está começando a perceber a importância do natural. E eu espero que isso aumente. E isso só vai aumentar com a gente aqui, né? Você vê, hoje a gente está aqui, não temos muitas pessoas na live. Mas a gente vai crescer, né? Vai crescer com esse conhecimento cada vez mais
para que as pessoas entendam como os óleos essenciais são importantes e mais usar com sabedoria, com conhecimento, com critério, saber fazer as escolhas certas e saber e entender como eles atuam farmacologicamente, quimicamente, né? Porque quando a gente fala de óleos essenciais, a gente não está falando de algo que precisa acreditar, que é só um cheirinho. Não, a gente está falando de algo que tem uma química. E além da química, também tem a frequência, né? Ele atua quimicamente, frequencialmente e informacionalmente. Então, nós temos resultados esplêndidos aí com essas... Então, por isso que a gente ouve falar aromaterapia quântica, aromaterapia vibracional, porque tem também o aspecto vibracional. Mas a gente aqui traz tudo isso, que é muito importante, mas a gente aprofunda nesse lado da química e da farmacologia para trazer maior segurança, confiabilidade e maior autoridade aos aromaterapeutas, que isso é muito importante, né? Então, suas descobertas ajudaram a pavimentar o caminho para o desenvolvimento da aromaterapia moderna. Por isso ele é o pai da aromaterapia clínica, da aromaterapia moderna e um lindo, né? Uma pessoa linda. Seu legado vive através do seu trabalho, ajudando aqueles que mais precisavam durante as horas mais sombrias da história, que foi a guerra, né? Dr. Jean Valnet realmente estava à frente do seu tempo, quando se tratava de reconhecer os poderes curativos. Então vamos deixar isso bem claro, né? Poderes curativos dos óleos essenciais e suas aplicações potenciais na medicina moderna, né? Então, isso é outra coisa importante da gente perceber, que a gente fala de medicina natural, é uma medicina moderna, onde você utiliza medicamentos naturais, que são os óleos essenciais, fármacos naturais. E eu vou bater sempre nessa tecla. Sua pesquisa lançou as bases para as gerações futuras que continuariam a explorar os benefícios terapêuticos associados a esses poderosos extratos de plantas, aproximando-nos cada vez mais de encontrar soluções mais naturais para nossos problemas de saúde, sem depender apenas de medicamentos ou cirurgia, né? Então é isso, olha só o que ele dizia, que com os medicamentos naturais a gente pode parar de depender de medicamentos e às vezes até evitar uma determinada cirurgia. Com o trabalho pioneiro de Jean Valnet como guia, todos podemos nos beneficiar ao aprender como os óleos essenciais podem fazer parte da nossa abordagem holística, clínica, né? Para o bem-estar total do indivíduo. Forte, né? Então, essa foi a introdução, contando um pouquinho a história do Dr. Valnet. E agora, a gente vai para o início da tradução do livro La Aromathérapie, que é a aromaterapia, escrito por Dr. Jean Valnet em 1964, onde ele começa a trazer todos esses conhecimentos. É o primeiro livro dele, né? Então, eu vou traduzir para vocês aqui em algumas lives para que vocês possam ter acesso a esse conhecimento até que o livro seja efetivamente traduzido pela editora Laszlo e trazido à mão de vocês, e vocês possam ter esse livro aí na biblioteca de vocês. Então, por enquanto a gente não tem, eu vou trazer a tradução, todo mundo me pede sempre quando eu falo desse livro, e eu resolvi então, aqui no Conexões Aromáticas, às sextas-feiras, trazer esse olhar integrativo, esse olhar do Dr. Valnet, para mostrar para vocês que a gente não está falando de algo novo, a gente está falando de algo já muito pesquisado, inclusive por médicos humanistas, né? Dr. Valnet se considerava um médico humanista. E ele era um cirurgião, um microbiologista, infectologista e psiquiatra, e ainda foi um médico cirurgião durante a Segunda Guerra. Então, olha o peso que isso tem, tá? Ah, mas não tem evidência clínica, pelo amor de Deus, né? Vamos mudar esse disco
Até porque disco nem existe mais, né? Hoje a gente já usa Spotify, hoje a gente usa nuvem, hoje a gente usa pendrive, sei lá, nem isso existe mais, né? Então, assim, vamos trazer um conhecimento mais ampliado, né? Um conhecimento mais aberto, tirar os cabrestos aí da nossa mente e entender a importância que a aromaterapia tem para a vida humana. Eu vou ser bem ousada aqui. Então, você que já está na formação, eu falo parabéns, parabéns para você, porque você vai com certeza se diferenciar no mercado de aromaterapia, porque você vai ter esse conhecimento, esse olhar, essa amplitude para poder ser uma promotora, né, de informações verdadeiras, embasadas, e a gente sair desse disquinho aí, né, riscado, que fica falando que a aromaterapia não tem embasamento científico, que a aromaterapia é nova, pelo amor de Deus, né? Antes de ter farmácia já tinha aromaterris, que eram as farmácias antigas, tá bom? Então, vamos começar o livro dele. Ele começa o livro assim: o caloroso acolhimento que os médicos e o público têm dado a este livro desde sua publicação em 1964 deve-se a vários fatores. Primeiramente, deve-se aos inúmeros artigos favoráveis que aparecem sobre seu tema, o tema da aromaterapia, né? Sobre o tema do uso de óleos essenciais medicinais. Claro, óleos essenciais puros, hein, gente? Não é sair comprando qualquer óleo essencial puro, tem que saber reconhecer, tem que comprar de empresas sérias. Primeiramente, os inúmeros artigos favoráveis que aparecem sobre seu tema em revistas científicas. Gente, 1960, desde 1920, tá bom? Tem artigos científicos em revistas científicas. Desde que começou-se a trabalhar ciência, os primeiros artigos científicos eram sobre óleos essenciais, tá bom? Só para vocês saberem disso. Então, inúmeros artigos favoráveis que apareceram sobre o tema aromaterapia em revistas científicas daquela época, tá? Então, não tem nada de novo. Tanto francesas como estrangeiras no mundo, tá, gente? Naquela época já era um alvoroço a aromaterapia. Só para vocês perceberem tudo isso. Assim como na imprensa, em geral, sob assinatura de eminentes colegas ou escritores de renome. Presta atenção. E que esses artigos estejam certos de minha gratidão. Então, ele é muito fofo, ele agradecendo todos os artigos, todas as pesquisas, todos os escritores e todos as pessoas da imprensa que estavam publicando já na época sobre óleos essenciais, sobre os benefícios que os óleos essenciais traziam e os artigos da medicina, né, de médicos que começaram a pesquisar. E isso ele remete que desde o lançamento do livro dele, o primeiro livro, a primeira edição, começou então a gerar um monte de artigos, um monte de estudos, um monte de gente interessada na área médica e científica sobre esse tema. Aí ele ainda agradece por todos os programas de rádio e televisão que participa há mais de 10 anos, notadamente na França, na Suíça, na Bélgica, no Canadá e nos Estados Unidos. Quase 200 até o momento. Então, olha só, ele foi a mais de 200. Inclusive, vocês encontram no YouTube, viu? Vídeos dele falando, ainda antes de ele falecer. Tem vídeos dele, desses programas que ele falava sobre os óleos essenciais. Existe no YouTube, às vezes você consegue encontrar. Eu vou ver se eu consigo encontrar até para compartilhar com o pessoal da formação. Claro que tá em francês, né? Mas aí você aciona a legenda, a tradução, consegue entender. E aí, então, até essa época, que foi esse segundo livro, esse que chegou na minha mão, que é de 1970, eu acho, eu não tô com ele aqui na minha mão agora, tá lá no quarto.
ele já tinha feito 200 entrevistas, né, em televisão, em rádio. Então imagina o que foi o boom do livro dele, né? Mundialmente, na Suíça, na França, na Bélgica, para vocês verem como isso que está acontecendo aqui no Brasil agora é só uma fichinha, né? Perto do que já aconteceu no mundo, mas inclusive no meio científico e no meio médico, tá bom? Não é como hoje que a gente tem donas de casa ou pessoas fazendo transição de carreira, terapeutas. Esse boom que aconteceu foi no meio médico, porque ele era um médico muito conceituado. Então, a gente precisa entender que hoje a gente está crescendo, a gente ainda encontra muita resistência dos médicos, né? E às vezes dos cientistas que se fecham a só a indústria farmacêutica, mas porque não olham para tudo isso, não tem conhecimento de tudo isso. Então é importante a gente perceber. E aí ele traz assim, porém, aí ele coloca muito interessante, a fonte vinda de baixo. Aí ele fala que buraco é mais embaixo, né? Porém, tem muito mais coisa. O verdadeiro sucesso da aromaterapia e desse trabalho também, ele diz, né, desse livro, o sucesso da aromaterapia e deste livro dele, deve sem dúvida ser colocado à disposição do público, que cada vez mais desapontado, se não ferido pela terapêutica, batida, pancada, pela tortura, né, da terapêutica. Então, olha só, né? É o que está acontecendo hoje. Isso, ele fala, esse conhecimento deve ser colocado à disposição do público, que cada vez mais está desapontado, ferido com a terapêutica batida e que não traz os efeitos que se quer, né? Do dia a dia e a uma velocidade acelerada. Aos medicamentos que são eficazes e livres de toxicidade. Olha o que ele fala dos óleos essenciais, né? É maravilhoso. Ele traz as pessoas mudarem o olhar, né? As pessoas que estão procurando uma medicina mais natural, estão cansadas. Isso ele falando lá em 1970, né, gente? Voltando hoje a olhar para medicamentos que são livres e eficazes, eficazes e livres de toxicidade. Aqueles modos de tratamento que também têm a seu favor uma experiência de vários séculos, se não milênios. Tá vendo? Tem nada de novo. Ele traz aqui. Então não é olhar para uma ciência, olhar para uma medicina eficaz, sem efeitos, né, tóxicos e capaz de gerar tratamentos eficazes, né? Ele é médico, tá, gente? Ele é um médico que tá falando isso. E ele fala que é usando a seu favor uma experiência de séculos, se não milênios. E claro, né, a aromaterapia, o berço dela é lá o Egito, são milênios e milênios de uso de óleos essenciais. Aí ele traz, na terra de Descartes, que foi educado no Collège de la Flèche, parece absurdo ter cada vez mais pessoas doentes ingerindo tantos venenos sobre o simples pretexto de que deve ser bom porque é caro ou porque acaba de ser lançado. Isso é um apontamento que ele faz, é até uma denúncia, né? E uma reclamação que ele faz aqui, que ele fala, parece absurdo que as pessoas que estão cada vez mais doentes, ingerindo tanto veneno, e ingere esses venenos sobre o simples pretexto de que deve ser bom porque é caro ou porque acaba de ser lançado. E essa era uma época em que foi o boom da indústria farmacêutica, mas não só. Foi o boom da indústria de agrotóxico, da indústria de alimentos. Então, um monte de veneno começando a ser colocado no mercado
E as pessoas desenfreadas porque é novo, porque foi lançado, porque é caro, porque é chique. E as pessoas se entupindo de veneno porque é chique, porque é caro, porque acabou de ser lançado. Então isso é algo que ainda é presente hoje, né, gente? Vocês veem isso hoje? Conta aí pra mim nos comentários. Vocês veem isso acontecer hoje? As pessoas achando, não, mas é porque apareceu na propaganda. Não, é porque tá na internet. Que isso é o lançamento agora, plus, né? Do medicamento tal, né? Ah, porque precisa de muito agrotóxico para sustentar e alimentar a humanidade. Mentira, mentira, porque esse monte de agrotóxico sustenta a indústria de milho e soja, que é usado para produzir ração, para exportação, e não tem nada a ver com a alimentação humana, tá bom? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente ouve, sem que a gente tenha discernimento e capacidade de estudo e pesquisa para abrir a nossa mente, tá? Isso é muito importante. Abre a mente quando você quer estudar aromaterapia, quando você quer curar-se, curar o outro, ajudar a tratar doenças, prevenir doenças, apoiar a saúde das pessoas e que você começa a se abrir para a natureza, se abra mesmo. Tire todos os seus conceitos antigos de coisas que foram enfiadas na sua cabeça, né? As pessoas querem soluções rápidas, isso mesmo, Gi. Então as pessoas querem solução rápida, aí acham que porque é caro é bom, né? Então quanto mais industrializado, mais caro, melhor, né? E com um pretexto de ter estudo científico por trás. Muitas vezes tem, mas vai ver também, tem um estudo científico lá mostrando a quantidade de efeito colateral. Muitas vezes, quando eu faço um atendimento, eu pego os medicamentos que a pessoa está tomando e eu estudo esses medicamentos. E às vezes é assustador, porque às vezes todas as coisas que a pessoa, muitas das coisas que a pessoa está sentindo são parte dos efeitos colaterais dos medicamentos que ela está tomando. E aí a solução seria tomar mais um, né? E no outro médico tomar mais um. Graças a Deus, hoje tem muitos médicos integrativos mudando esse olhar, trazendo fitoterápicos, trazendo ainda não muitos com óleos essenciais, mas vamos lá aprender com o Dr. Valnet, né? Aí ele ainda fala assim: os gravemente doentes são, felizmente, uma minoria. Para eles, o uso de produtos agressivos e perigosos pode até ser justificado. Então, esse caso é a mesma coisa que o meu professor Francom fala. O professor Pierre Francom, ele fala que medicamento alopático não, né? Medicamento sintético, esses medicamentos mais agressivos, eles são importantes, mas é isso, quando as pessoas já estão gravemente doentes, quando já está numa fase avançada, quando está num momento em que não é possível outra alternativa. Então, ele traz isso. Os gravemente doentes são, felizmente, uma minoria, né? Naquela época. Hoje a gente já não vê isso, infelizmente, porque é isso, né? A gente não cavou a saúde, a gente cavou a doença. Por tudo que a gente consome, por a forma como a gente vive, a falta de nutrientes nos alimentos, porque é tudo industrializado, não come mais comida de verdade, né? Então a gente tem muitas consequências e que nessa época ele dizia os gravemente doentes que são poucos, hoje a gente já não pode dizer o mesmo. E para eles o uso de produtos agressivos e perigosos pode ser justificado, ou seja, esses medicamentos mais pesados. O truque é saber pesar os prós e os contras. Ele é um médico falando isso, tá? Então o truque é saber pesar os prós e os contras, mesmo que isso signifique arriscar efeitos colaterais mais ou menos dolorosos para evitar a morte. Então é isso, o prós e o contras. Chega um momento, a pessoa está hospitalizada, tá lá na beira da morte, né? Ou tá passando por uma doença cirúrgica, que nele é médico cirurgião. Então, muitas vezes, ele, inclusive, casava. E hoje a gente vê estudos casando óleos essenciais com medicamentos sintéticos. E por isso precisa do estudo, né? E, claro, que nesses momentos é justificado.
é justificado, claro, as pessoas utilizarem os remédios, isso salva vidas. Mas eu acredito que se a gente tivesse o uso de óleos essenciais dentro dos hospitais, a gente diminuiria substancialmente o risco de infecções hospitalares, né? A gente melhoraria a qualidade emocional dos pacientes. E assim, tenho muitas ressalvas de que seria maravilhoso que os médicos acordassem para esse conhecimento. Aí né? Que ele pudesse, tanto que a gente está falando de Brasil, né? Mas na França existe o Instituto René Maurice Gattefossé, que eles incentivam pessoas, né, que estudam a aromaterapia clínica a fazer projetos dentro de hospitais. Eles financiam, eles publicam os artigos, eles levam. Então tem muitos médicos relacionados a esse instituto atuando em hospitais na França, né? Aí ele diz assim, mas para outros, os habituais doentes, ou seja, os doentes, né? Aí ele fala doentes crônicos, aqueles que nunca tendo tido nada sério, nunca estão em boa forma. Aí, né, muita gente aí. A natureza ainda permanece e provavelmente permanecerá por muito tempo o mais aperfeiçoado de todos os grandes laboratórios do mundo. Então é isso. Olha só que lindo. Eu vou até repetir, porque eu quero finalizar nossa live hoje com essa frase. Quero ver os comentários de vocês aí. Para os outros, os habituais doentes crônicos, aqueles que nunca tendo tido nada sério, nunca estão em boa forma, então estão estragando a vida aí, né? Ou estão doentes por algum motivo, mas ainda não graves, no sentido de já precisar internar ou usar os medicamentos sintéticos. Aí ele diz, a natureza ainda permanece e provavelmente permanecerá por muito tempo o mais aperfeiçoado de todos os grandes laboratórios. Isso que ele diz é o que é. Agora, o que varia é o que você enxerga. É o que as pessoas enxergam. É o que as pessoas reconhecem. Mas isso que ele diz aqui é uma verdade absoluta. E era uma verdade dita pelo pai da medicina, Hipócrates. Só a natureza cura. Era dita por Paracelso, o pai da farmácia, né? E ele dizia que os médicos, que a natureza é muito maior que o médico, que ela existe dentro e fora do homem. Então tudo isso já é dito, ó, lá atrás, né? Descartes. Gente, é muito, né? E aí ainda alguém vem dizer, não tem evidência. Como assim? As primeiras farmacopeias aí que existem, os estudos sobre plantas medicinais, pelo amor de Deus, né? Então a gente precisa olhar concretamente. Existe, como tem uma coisa que é muito falar, tem materialidade para falar, né? A gente tem materialidade para falar. A gente não tá falando de coisa viajona. Não, ela acredita em qualquer coisa. Não tem nada a ver com isso. É uma coisa extremamente racional, extremamente estudada. E aqui a gente vê um médico, microbiologista, infectologista, cirurgião, psiquiatra, que foi médico na guerra, que teve os óleos essenciais em situações extremas. Temos o Dr. Pierre Willi, que também usou óleos essenciais em situações extremas. Dr. Francon. Então, pelo amor de Deus, vamos parar de falar que precisa de evidência. A aromaterapia é nova. Não, a aromaterapia não é nova, ela tem milênios, né? E só de estudos clínicos, médicos, a partir do momento que os laboratórios passam a existir, a gente tem aí, né, o Dr. Valnet trazendo muitas referências, e a gente vai seguir com essa leitura aqui nas lives de sexta-feira, tá bom? Então vamos fechar hoje com essa frase. A natureza ainda permanece e provavelmente permanecerá por muito tempo, sendo o mais aperfeiçoado
de todos os grandes laboratórios do mundo. E eu tenho uma aluna química, né, doutora em química na formação, e ela diz, olha, no laboratório a gente consegue produzir uma molécula, mas é impossível reproduzir um óleo essencial. Isso só a natureza. Esse sinergismo perfeito, no percentual perfeito, só a natureza. Então, a natureza é o mais aperfeiçoado de todos os grandes laboratórios do mundo e nenhum laboratório consegue reproduzir a natureza. Tá bom? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Lembrando que estão abertas as inscrições para o segundo episódio da imersão Neurociência e Aromaterapia Clínica, que vai ser no dia 23 de setembro. Quem não participou, convido você a participar. Quem participou, que sabe como é maravilhosa essa imersão, compartilha com as pessoas, tá bom? Eu vou colocar um post já no meu Instagram, eu vou colocar o link para vocês poderem compartilhar e avisar as pessoas de que a gente vai ter uma segunda edição, que vai acontecer dia 23 de setembro, tá bom? Cheguei depois, professora linda. Qual o nome do livro? O nome do livro é L'Aromathérapie, Os Óleos Essenciais como Medicinas Naturais, que é o livro A Aromaterapia, do Dr. Jean Valnet. É um livro que não existe no Brasil, ainda traduzido, ele está em processo de tradução pela editora Laszlo. Então, eu vou fazer aqui com vocês a tradução do livro e os comentários, e a gente vai traduzindo e fazendo comentário, fazendo as nossas reflexões. Então, é um bate-papo com o Dr. Jean Valnet e com vocês aqui às sextas-feiras, 8h30 da manhã, tá bom? Combinado? Então, divulguem, passem para as pessoas, porque, olha, são conhecimentos que vêm de um médico, microbiologista, infectologista, cirurgião e ainda psiquiatra, né, que viveu e que publicou esse livro, e não só, ele diz aqui no início, né, centenas de artigos científicos, de médicos, de rádios, de televisão, de como esse conhecimento foi sendo expandido pelo mundo e através do livro que ele lançou, mostrando que a aromaterapia não está nascendo agora não, tá? Tem milênios. E aí a gente vê um conhecimento de um médico, um olhar de um médico, esse olhar clínico, e ele traz muito bem o que é aromaterapia clínica, por isso ele é o pai da aromaterapia clínica, e por isso que a gente vai de novo. Eu já fiz essa leitura há um tempo atrás, mas muita gente me pediu, estou trazendo novamente essa tradução para vocês conhecerem esse olhar dessa pessoa maravilhosa que foi o Dr. Jean Valnet, que é o pai da aromaterapia clínica, tá bom? Então, um beijo para vocês, gente. Um beijo no coração. Essa live vai ficar gravada aqui e vai ficar gravada no YouTube, tá? Então, se puderem também, entrem lá no YouTube, me sigam no YouTube, curtam, que lá é mais fácil, às vezes, de você encontrar todos os temas, todos os vídeos das lives que eu faço, para você ter o conteúdo, né, dos temas. Se você não participou da imersão Neurociência e Aromaterapia Clínica, venha participar, porque é imperdível. Você aprende como as moléculas dos óleos essenciais atuam no cérebro, influenciando neurotransmissores e influenciando o nosso comportamento, nossas emoções, inclusive as questões neurodegenerativas, e a gente vai falar sobre tudo isso também na imersão, tá bom? Depois eu explico melhor sobre a imersão para vocês, mas no link tem todas as explicações do que acontece. E foi muito incrível a última que a gente teve agora, dia 5 de agosto. E muita gente perdeu e me pediu, então eu vou fazer uma segunda edição, dia 23 de setembro. Tá bom? Então, beijo pra vocês, gente. Bom final de semana. E a gente se vê aqui na terça-feira pro Desvendando a Aromaterapia Clínica. Tá bom? E depois na sexta-feira, de novo, a continuação da leitura do livro L'Aromathérapie, de Dr. Jean Valnet. Tá bom? Um beijo para vocês, gente. Tchau!